O trem chegou e por isso está começando mais uma Estação ABC. Hoje você vai conhecer a comunidade Bahá'í e a perseguição que estão sofrendo por parte do governo do Irã. Farid e Renata se apresentam agora pra gente, antes de contarem um pouco das violações de direitos humanos que estão passando a comunidade do Bahá'í iraniano. Eu sou Fariba Sheikzadeh Vardat, eu moro aqui em São Caetano do Sul há 38 anos, sou membro da comunidade Bahá'í de São Caetano do Sul e sirvo num órgão administrativo da comunidade Bahá'í aqui, que é a Assembleia Espiritual Local. Eu me chamo Renata Bahrampur, eu sou advogada, sou membro da comunidade Bahá'í, originalmente de Recife, hoje moro em Brasília, e trabalho no Escritório de Assuntos Externos da Comunidade Bahá'í do Brasil como coordenadora da área de defesa, que é uma área voltada a promover direitos humanos de Bahá'ís no Irã e em outros países que estão sendo violados por perseguição religiosa. Agradeço imensamente a presença de vocês no Estação ABC e já faço a pergunta: quando começou essa perseguição do governo iraniano contra a comunidade Bahá'í? Então, Humberto, assim, a gente sabe que, infelizmente, desde os primórdios da história da fé Bahá'í no Irã, a perseguição teve início. Né? No início da história, que começa com o Bab, 20 mil pessoas deram suas vidas, né, entre homens, mulheres, crianças, e tantos outros foram perseguidos. E o próprio Bab, que é um dos fundadores da comunidade Bahá'í, ele foi preso e finalmente executado em praça pública por 750 fuzis. Então, essa perseguição que começou lá, ela continuou depois, né, a Renata pode complementar um pouquinho, de como seguiu logo após o martírio do Bab. Sim, é importante dizer que a perseguição, ela, como você bem disse, ela está bem no início da história da fé Bahá'í, e ela está muito atrelada como uma ação empreendida diretamente pelo Império Persa, concomitante ao clero muçulmano, né? Então, a gente pode dizer que desde a dinastia Qajar existia uma política institucionalizada de discriminação à comunidade Bahá'í, com o objetivo de colocar os Bahá'ís como bodes expiatórios e fazer com que a comunidade Bahá'í fosse perseguida e tendo seus direitos violados para poder fazer a manutenção do status quo da sociedade e ajudar também na manutenção do poder. Essa perseguição ela passa para o século XX em diversos graus de severidade e quando na dinastia Pahlavi também é instituída uma política persecutória aos Bahá'ís. Quando a gente chega então em 1979, quando na Revolução Iraniana, essa perseguição ganha novas características. Ela passa a ser sistemática, sofisticada e se torna claramente uma política de Estado. E com isso, então, a gente vê sendo cometidas generalizadas violações de direitos humanos contra a comunidade Bahá'í, né? Desde execução a diversas outras formas de violações, né? Como também prisões arbitrárias, expulsão de escolas e universidades, confiscos de bens e propriedades, destruição também de lugares sagrados Bahá'ís e por aí vai. Realmente é uma política persecutória que está instituída até hoje. Qual é a razão de existir tanto ódio pelo governo iraniano para a comunidade Bahá'í? Olha, a gente pode dizer que a perseguição ela tem sido motivada por duas perspectivas, né? Primeiro, a perspectiva principiológica, que toca nos ensinamentos da fé Bahá'í enquanto religião, no sentido de que no início da história da fé Bahá'í, quando a gente analisa o contexto da sociedade persa da época, existiam diversos fatores que acabavam com que os ensinamentos Bahá'ís eram vistos como praticamente revolucionários dentro de um contexto em que direitos das mulheres não eram respeitados, e que uma corrupção generalizada era instituída também dentro do tecido social do Irã. Então, a comunidade Bahá'í, com seus princípios de unicidade do gênero humano, eliminação de todos os tipos de preconceitos, a igualdade entre homens e mulheres e muitos outros princípios, acabaram sendo vistos como infratores desse tecido social e que poderiam mudar aquela história, né? Então, os Bahá'ís passaram a ser perseguidos por essa perspectiva. E
também por uma perspectiva teológica, que vai muito no sentido de que os escritos Bahá'ís reconhecem que um novo mensageiro de Deus foi enviado, no caso Bahá'u'lláh, que acaba fazendo contraponto com um pressuposto de que vem do Islã, muito no sentido de dizer que o profeta Muhammad seria esse selo dos profetas, né, e que nenhum outro mensageiro de Deus acabaria surgindo. No fim das contas, os Bahá'ís também reconhecem que o profeta Muhammad é o selo dos profetas, mas uma perspectiva de dizer que o profeta Muhammad encerra um ciclo na história das religiões, conhecido como o ciclo profético, e com a chegada da fé Bahá'í se inicia um novo ciclo da história das religiões, conhecido como o ciclo do cumprimento. Então não haveria, na verdade, uma controvérsia. Né? Exato. Então os Bahá'ís, nesse sentido, acabaram sendo perseguidos, e têm sido perseguidos especialmente por essas duas perspectivas. Você diria que os atos de violência contra a comunidade Bahá'í têm aumentado nesse atual governo do Irã? Veja, a gente tem observado, de fato, um padrão muito preocupante de piora na situação de direitos humanos no Irã, algo que já era bastante previsto até por organizações de direitos humanos quando ocorreu a eleição do atual presidente do Irã, o Ibrahim Raisi, por causa do histórico bastante controverso dele com relação a, por exemplo, o suposto envolvimento que ele teve em desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais em massa ocorridos na década de 80 no Irã contra prisioneiros políticos. E aí, por causa disso, houve uma preocupação por parte das organizações de direitos humanos, preocupação essa que parece que se tornou realidade. Essas mesmas organizações, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, têm divulgado em seus relatórios denunciando realmente esse acréscimo na violação de direitos humanos, que acaba sendo muito bem observado quando, por exemplo, o Irã é hoje um dos países que mais tem aplicado a pena de morte no mundo. Como que essas violências acontecem no dia a dia? Ouvimos falar que já teve até prisões. Fala pra gente qual que é o quadro atual do Irã. Acho que quando a gente pensa no Irã e a situação do que acontece por lá, vale muito a pena a gente colocar foco e colocar como vislumbre da situação o que acontece com a comunidade Bahá'í, né? Afinal, é uma política persecutória instituída há muitos anos, como, por exemplo, o que determina o documento secreto estatal revelado em 1993 pelo relator especial da ONU para a Seção de Direitos Humanos do Irã. Esse documento ficou conhecido como a Questão Bahá'í, ele foi assinado pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e nele se encontra instituída instruções para as instituições governamentais de como lidar com seus próprios cidadãos Bahá'ís, de tal maneira que eles venham ser impedidos de se desenvolver economicamente, socialmente, culturalmente, para que eles sejam bloqueados seu desenvolvimento e sua subsistência. Esse documento se encontra em vigor até hoje e é muito seguro dizer que no Irã não há um Bahá'í sequer que não seja atingido pela perseguição. Então, recentemente, em decorrência desses anos de perseguição, a gente tem observado um grave padrão nas violações de direitos humanos dos Bahá'ís no Irã, num acréscimo, em escalado dessa perseguição. Em julho também desse ano, outros casos de ataques à comunidade Bahá'í também foram verificados, como também prisões, confisco de bens e propriedades, chamamentos a audiências judiciais. Inclusive, no dia 31 de julho, 52 Bahá'ís em 8 cidades no Irã foram alvos de ações coordenadas por parte do governo, que também fizeram buscas domiciliares, confisco de bens e propriedades. Inclusive, 13 desses Bahá'ís acabaram sendo presos. Nesse mesmo dia, também, o Ministério da Inteligência do Irã acabou fazendo um pronunciamento tentando justificar as prisões desses Bahá'ís, acusando que esses Bahá'ís foram presos porque eles faziam parte de um partido político de espionagem Bahá'í, sem qualquer fundamentação ou prova que de fato desse embasamento a essa acusação. E aí também, em seguida, no dia 2 de agosto, lá na aldeia de Roshanpur, que fica na província de Mazandaran, no Irã, 200 agentes do governo acabaram cercando essa localidade e, numa ação extremamente truculenta,
destruíram 6 casas de barrais e confiscaram 20 hectares de terra. No final desse mês de agosto também, a gente teve mais casos de prisões e no fim esse mês acabou fechando com um saldo muito grave de 245 ataques à comunidade Bahá'í, né? O que realmente demonstra um reflexo da maneira como o Estado iraniano infelizmente tem tratado os cidadãos Bahá'ís e que acaba também se reverberando numa insatisfação geral da população iraniana de diversas formas de privações de direitos que toda a população tem passado, né? A gente tem visto essas insatisfações agora sendo manifestadas recentemente, nessas notícias que a gente tem observado por aí afora. Qual a população do Irã hoje? Como isso se divide pelas fés que são praticadas nesse país? E como então se enquadra dentro dessa realidade a comunidade Bahá'í? O Irã tem uma população total de cerca de 83, 86 milhões de habitantes e com muita segurança a gente pode dizer que é uma população que tem uma miscelânea de etnias, línguas, cultura, incluindo grupos religiosos, né? Entre os grupos religiosos, cerca de 98% são formados por muçulmanos e os 2% são por minorias não muçulmanas. Entre os muçulmanos, 90% se autodeclaram xiitas, 8% sunitas e o resto acabam sendo contemplados por grupos islâmicos de outras naturezas. Entre as minorias religiosas não muçulmanas, a gente identifica aquelas principais como os cristãos, os judeus, os zoroastras e os Bahá'ís. O que chama a atenção dessas 4 minorias religiosas é que apenas 3 delas são reconhecidas pela Constituição iraniana no seu artigo 13, ou seja, o cristianismo, o judaísmo e o zoroastrismo. A fé Bahá'í, mesmo sendo a maior minoria religiosa não muçulmana no país, não é reconhecida pelo Estado como religião que possa ser praticada em solo iraniano, o que significa dizer que os Bahá'ís acabam não podendo exercer livre e plenamente seus direitos civis e humanos básicos. Nos conte um pouco como se deu os ensinamentos que norteiam a comunidade Bahá'í. Então, a fé Bahá'í surgiu no Irã, né? Ela surgiu em 1844, na figura do Bab, e ela foi continuada com uma segunda manifestação que foi Baha'u'lláh. Eles ambos revelaram muitos textos sagrados. De Baha'u'lláh, nós temos mais de 100 obras escritas de próprio punho dele, onde ele discorre sobre temas de todas as naturezas que você possa imaginar, desde essa questão espiritual, da relação indivíduo com o Criador, essas ideias de como a espiritualidade é refletida nesse mundo, assim como questões práticas, quer sejam elas políticas, econômicas, sociais, organização social, porque essa transformação que o mundo vai passando durante a sua criação, ela tem etapas diferentes. E Baha'u'lláh traz os ensinamentos necessários para esse momento que a humanidade está vivendo, de desenvolvimento, de maturidade, saindo de um processo de infância, adolescência, para um momento de maturidade, de muita responsabilidade. E Baha'u'lláh descreve como cada ser humano e como a sociedade deve se organizar. Então isso tudo está nos seus escritos. E a gente tem muita coisa em português, o que é muito legal. Essa perseguição não é de hoje. Sabemos que já tem mais de 140 anos, não é isso? Nos apresente então um relato de tudo isso que tem acontecido. Então, lembra que a gente falou que o Bab foi fuzilado em praça pública, os seus seguidores foram perseguidos. Baha'u'lláh também foi perseguido, só que ele pertencia a uma família nobre, ele era filho de um ministro. Então, eles não podiam tratar Baha'u'lláh da mesma forma como eles trataram o Bab. Então, o que aconteceu? Baha'u'lláh foi preso, sim,
numa masmorra super horrível, que agora a gente não vai aqui entrar em detalhes, mas eles viram que o movimento Bahá'í não parava. Então eles acharam que a melhor forma de estancar o processo era exilar Bahá'u'lláh. Então eles exilaram Bahá'u'lláh para o Iraque, para Bagdá, depois para Adrianópolis, Constantinopla, e finalmente ele foi exilado para Aca, que ficava no estado da Palestina, né? E fazia parte do Império Otomano. Então lá existia uma fortaleza que era assim o lugar onde mandavam os piores prisioneiros, onde esperavam que ali tudo acabasse. E Bahá'u'lláh, ele foi levado então em exílio e prisão por 40 anos, acabando a sua vida terrena em Israel. E é por isso que os lugares sagrados Bahá'ís se encontram em Israel e a sede mundial da administração Bahá'í se encontra em Israel hoje. Acho que não é possível resumir, né? Mas você poderia passar a essência dos ensinamentos escritos pelo fundador da comunidade Bahá'í? Eu vou tentar resumir, realmente sim, poderíamos ficar horas falando sobre isso. Mas existem 3 princípios básicos na comunidade Bahá'í, nos ensinamentos Bahá'í, que resumem o que Bahá'u'lláh trouxe. Primeiro é a unidade de Deus. Deus é um só, independente da forma com que a gente se refira a Ele, como a gente chame a Ele. Deus se comunica, essa seria a segunda, né, com a humanidade através da religião. E se Deus é um só, a religião também é uma só. Só que ela vai sendo revelada para a humanidade na medida da sua compreensão, da sua maturidade, da sua necessidade. Então, todas as religiões são como capítulos de um mesmo livro. E a fé Bahá'í não é a última religião da eternidade, mas é a última religião revelada até esse momento. Ela tem 179 anos. E a terceira unidade que Bahá'u'lláh enfatiza é a unidade da humanidade, ou a unicidade da humanidade. Nós todos somos iguais perante Deus, perante o Criador, e nós somos a imagem e semelhança dele, do Criador. Em quê? Nas suas virtudes, nas suas qualidades, que nós podemos desenvolver através do nosso esforço e do nosso serviço à humanidade. Então, a comunidade Bahá'í acredita nisso, acredita que todos somos iguais, estamos sob a luz de uma mesma revelação de um mesmo Deus. A notícia das perseguições tem chegado em todos os países? A ONU já se pronunciou? Como que os países vão tratar essa questão? O que vocês esperam deles? Bom, sobre isso é importante dizer que realmente campanhas internacionais têm colocado luz e visibilidade sobre essas gravíssimas violações que têm sido cometidas contra a comunidade Bahá'í no Irã, né? Campanhas essas que costumam tratar de temáticas em específico, como, por exemplo, violações relacionadas à liberdade de expressão dos Bahá'ís, especialmente no que se refere à incitação ao ódio e o uso de discursos de ódio contra a comunidade Bahá'í sendo instrumentalizada pelo governo iraniano. Tem sido uma prática comum, né? Exato, e que acaba sendo passada, disseminada nos meios de comunicação oficiais e não oficiais do governo, também com relação ao direito à educação. Afinal, os Bahá'ís há anos são impedidos de acessar o ensino superior pelo simples fato de serem Bahá'ís, e outras campanhas também têm colocado luz sobre diversos outros temas também, como o direito à propriedade, que tem sido violado também. Nesse sentido, existe todo um trabalho realizado que tem provocado reações por parte de governantes, por parte de organizações não governamentais e também da ONU, dando solidariedade, demonstrando solidariedade à comunidade Bahá'í e pressionando para que o Estado iraniano, que é um Estado signatário de tratados internacionais de direitos humanos, cumpra com esses tratados perante o ordenamento jurídico internacional, né? Então, a ONU, recentemente, inclusive,
declarou que a comunidade Bahá'í é uma das comunidades mais severamente perseguidas no Irã, né, e condena veementemente essas violações que têm atingido os Bahá'ís. E, bom, diante disso, acho que é importante notar que, no fim, é necessário que haja todo um esforço por parte dessas mesmas organizações dos estados para que continue sendo feito esse trabalho de dar visibilidade à situação, para que o Estado iraniano se sinta constrangido pelo que ele tem feito. Cobrado, né? Em Cobrado, relação a essas exato. Para que, no fim, o benefício de se garantir direito aos Bahá'ís também alcance toda a população iraniana, né? Pensar que um grupo populacional dentro desse país seja beneficiado sobre isso também certamente vai beneficiar da população iraniana. Como que a imprensa nacional tem tratado estes tristes fatos? Me parece que é de uma forma bem tímida, não é mesmo? Por que será? Olha, eu diria que seria muito importante que a imprensa brasileira pudesse, na verdade, dar maior ênfase e atenção ao que tem acontecido com os Bahá'ís no Irã, principalmente considerando que a gente tem observado em termos de mobilização e manifestações nesse contexto atual do Irã, que o que acontece agora é, na verdade, apenas um reflexo do que há muitos anos o Irã tem passado, né? Essas insatisfações e demonstrações de revolta mesmo são apenas a ponta do iceberg de todo de anos e anos de repressão, de opressão que toda a população tem passado, e os Bahá'ís nesse contexto têm sofrido isso desde o século XIX, na verdade, né? Então, realmente, aqui vem mais um chamado mesmo para jornalistas e a imprensa brasileira como um todo, convidá-la para realmente dar atenção com cuidado ao que acontece expressar o que está acontecendo, né? Porque essa questão da mulher hoje, na realidade, ela começa no século XIX com Tahereh, que foi uma das primeiras seguidoras do Báb, a tirar o véu. E isso custou a vida dela. E ela, no momento da execução dela, ela disse: vocês podem me matar a qualquer momento, mas a emancipação da mulher vocês não vão poder evitar. Isso tudo está acontecendo hoje no Irã, todo o Irã se levantando, as mulheres se levantando, cortando cabelo e tudo isso, num desejo simplesmente de ter liberdade para poder estudar, para poder se relacionar na vida, né? Então, e a gente não vê a imprensa brasileira falando sobre isso também. Então, é algo muito importante acontecendo e que seria importante, de novo, que a imprensa brasileira pudesse expressar. Até porque existem muitas conexões e paralelismos entre a realidade iraniana e a brasileira, por mais que sejam países tão distantes culturalmente ou em termos de língua. A violência contra a mulher. Exato, acho que olhar para o que acontece no Irã e com o que acontece com os Bahá'ís mesmo é um laboratório do que pode vir a acontecer no Brasil também, se as mesmas práticas políticas de misturar religião com o Estado também podem acabar ocasionando o nosso país, né? É importante que a população brasileira esteja informada. O programa está chegando ao final, estamos indo para as considerações finais, vamos dizer assim. Então, olha, o tempo é todo seu para... O que faltou ser dito? Que mensagem você quer deixar? Bom, primeiro acho que eu gostaria de agradecer a oportunidade. É realmente um espaço que a gente precisa que mais vezes seja dado a oportunidade de falar sobre o que acontece no Irã, o que acontece com os Bahá'ís, para que a gente não veja isso ser repetido, principalmente considerando a maneira como a comunidade Bahá'í responde a esses grandes problemas, essa perseguição em si, porque no fim a gente reconhece que ela faz parte não de um problema que pode ser solucionado de maneira fácil, pode ser solucionado de maneira muito rápida, né? Na verdade, faz parte de toda a construção da sociedade, a construção histórica, que implica em uma resposta
que traga solução a longo prazo, né? Essa resposta, no fim, ela é não violenta, mas não se restringe a isso. É uma resposta que a gente chama de resiliência construtiva, que visa se manter firme nos seus princípios, se manter coerente aos princípios Baha'is, mas ao mesmo tempo contribuindo para que essa mesma perseguição seja superada e que essa superação então beneficie a todas as pessoas, né? E isso então toca justamente no mais profundo propósito da comunidade Bahá'í, que é o serviço à humanidade e a contribuição para o desenvolvimento da sociedade, melhoramento da sociedade. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito essa oportunidade que a Estação ABC nos ofereceu, né? É muito valiosa e ficamos muito felizes de poder estar aqui. Eu diria, Humberto, que a mensagem que eu teria para dar para as pessoas é basicamente aquela mensagem de Bahá'u'lláh, de que a unidade, a união entre todos é a única solução para todos os nossos problemas. Enquanto eu estiver olhando só para os meus próprios problemas, os meus próprios interesses, eu não vou conseguir ser um agente de mudança, que é o desejo de cada Bahá'í. Então, eu gostaria de convidar a todas as pessoas que desejam ver um mundo melhor, que desejam oferecer a seus filhos uma oportunidade de ver o mundo de uma forma positiva, construtiva, e eles serem instrumentos de transformação para esse mundo, que busquem a comunidade Bahá'í, que procurem saber o que a comunidade Bahá'í está fazendo, porque aqui nós, graças a Deus, podemos fazer livremente esse trabalho de busca de transformação pessoal para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Os nossos irmãos Baha'is do Irã, muitos deles foram presos simplesmente por estarem tentando ajudar, educar, construir esse novo mundo junto com a população iraniana que hoje já reconhece isso. Então, eu gostaria de convidar todos aqueles que desejem conhecer a comunidade Bahá'í, desejem trabalhar com a comunidade Bahá'í pela melhora do mundo, que nos encontrem. Então, eu vou dizer um e-mail que é bem fácil, né? É pela melhora do mundo, tudo junto, @gmail.com, ou pode ser o WhatsApp, 98224 2991. A gente vai ter muita alegria em poder contar para todos o que é que a gente está fazendo aqui em São Caetano do Sul. Triste ver que ainda no mundo existem tantas violações aos direitos humanos. Até quando os poderosos vão querer ditar as regras? Muito triste tudo isso, não, Humberto? 40 milhões de pessoas estão sofrendo perseguição no Irã, simplesmente porque são mulheres. O mundo não pode se calar. O Estação ABC não se cala.